Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Tô começando hoje aqui, tá? Meio que sem entender o porquê, mas as coisas de Deus a gente meio que não tem que compreender. Eu senti no meu coração de estar lendo com vocês, de compartilhar com vocês o livro de Romanos, tá? Aquela carta de Paulo aos cristãos em Roma. Eu estou usando como base o texto NVI, tá? Da Bíblia de Estudo Max Lucado. Então, talvez apareça algum estudinho no meio do caminho dentro do livro, tá? Então eu digo o talvez porque o principal aqui é o livro de Romanos. Não é a Bíblia de Estudo Max Lucado, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu só vou ler a introdução para vocês, tá? E hoje eu vou ler o capítulo 1 e 2, para não ficar aquele vídeo maçante, tá? Para que ele não seja tão longo. São 2 capítulos relativamente curtos, tá? Essa Bíblia ela tem os estudos na lateral aqui, tem os quadros de estudo, logo de cara, ó, a gente tem a ira de Deus e tal, mas é o que eu falei, eu vou lendo, tá? Se Deus tocar no meu coração para mim ler um determinado estudo do Max Lucado, aí eu farei, mas a princípio, o principal aqui é o livro de Romanos, tá? Então vamos lá. Aqui, livro de Romanos. Só vou ler a introdução e dar sequência ao capítulo 1 e 2. Neste exato momento, não estou me sentindo muito inteligente. Desci do avião errado, na cidade errada, no aeroporto errado. Fui para o leste em lugar de ir para o oeste e acabei chegando a Houston quando queria ir a Denver. Não parecia o avião errado, mas era. Atravessei o portão errado, adormeci no voo errado e aterrissei no lugar errado. Paulo diz que todos nós fazemos a mesma coisa, não com aviões e aeroportos, mas com a vida e com Deus. Assim diz ele aos leitores romanos, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Em 3:10. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. 3:23. Paulo diz que estamos no avião errado. Todos nós, gentios e judeus. Todas as pessoas tomaram o caminho errado e precisamos de ajuda. Nesta profunda epístola, Paulo analisa todas as opções erradas e nos conduz à única correta. O orgulho e o prazer são as opções erradas. Veja capítulos 1 e 2. A solução correta é Cristo Jesus. Veja 3, 21 a 26. De acordo com Paulo, somos salvos pela graça, um favor não merecido e não conquistado por meio da fé. Confiança total em Jesus e em sua obra. Esta carta termina com instruções práticas para uma igreja em crescimento, tratando dos dons espirituais. Veja 12, 3 a 8, do verdadeiro amor, veja 12, 9 a 21, e da boa cidadania, veja capítulo 13. Os capítulos finais fornecem um brilhante ensino sobre como lidar com situações diversas, como divisão da igreja e irmãos difíceis. Romanos é uma carta que muda a vida das pessoas que estão dispostas a admitir que são pecadoras. Para aqueles que admitem que estão no avião errado, esta carta fornece o itinerário correto. Leia e tome nota. Você não vai querer perder aquele voo que o leva de volta para casa. Vamos ao capítulo 1. Aqui. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que, como homem, era descendente de Davi, e que, mediante o Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele e por meio do seu nome,
recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo anseia visitar a igreja em Roma. Antes de tudo, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A ira de Deus contra a humanidade. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia.
São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. O justo juízo de Deus. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra você mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado, porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunha também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Os judeus e a lei. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem a lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você, que ensina os outros, não ensina a você mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus desobedecendo a lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que,
tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é justo quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. E é isso, gente. Cheguei ao final aqui do capítulo 2. Amanhã eu dou sequência ao 3 e o 4. Ok? Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.